Graças a Deus, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Creio que é a primeira vez que eu venho para pregar, né? Nós já viemos aqui outras vezes, mas foi num café, foi num chá, o café de mulheres, né? E pela primeira vez eu venho aqui para ministrar a palavra do Senhor junto com você, para que nós possamos conversar um pouco, repartir a palavra do Senhor juntos. E antes de repartir a palavra com você, eu vou chamar minha esposa aqui para ela louvar. Enquanto eu afino o violão ali, ela vai conversar um pouquinho com vocês. Aí eu já volto. A paz, queridos. Amém, prazer poder voltar aqui, né, pastora Marinês? Glória a Deus. Rever uns rostinhos abençoados ali, né? A Paula, a Tereza, glória a Deus, os irmãos, que deu, a professora querida do Davi, né? Que ele te gosta demais. É muito bom estar aqui, né? Que bênção poder. Todas as vezes que você entra num lugar e simplesmente você só fecha os olhos e adora, que delícia, né? Que liberdade é essa que nós temos. E infelizmente o brasileiro, ele já se acomodou, ele já tirou isso como rotina, e às vezes ele perde esse privilégio, sabe? De poder ir em qualquer lugar e adorar, de estar na presença de Deus. Irmão, você é muito abençoado, viu? Você tem esta graça de morar num país tão maravilhoso como esse nosso e poder adorar esse Deus que é mais ainda, né? Que é tudo para nós. Aleluia. Que Deus continue abençoando esse ministério, pastor Alexandre, a pastora, a sua filha, e que continue abençoando cada um de vocês. Amém? Ele não tinha me avisado que ele ia afinar, né? É músico, né? Vocês são assim, né? Glória a Deus. Eu quero partilhar com vocês uma palavra de Gênesis. Gênesis 12. Amém? Diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma... Amém? Entenda isso. Abrão foi uma bênção. Não foi coisas, não foi o que Deus deu a ele, não foi nada do que viria. Ele era uma bênção. Amém? Que eu possa ser bênção na sua vida, que você possa ser bênção onde quer que você esteja, que você seja uma mãe abençoada, uma profissional abençoada, que você entenda isso, ser tu uma bênção. Amém? Você é a bênção do Senhor sobre essa terra. Aleluias. Glória a Deus. Você toma a bênção. Amém? Glória a Deus. Vou adorar o Senhor com uma canção que Deus nos deu. Presta atenção aí que ela fala sobre intimidade. E eu agradeço a Deus todos os dias, porque vem dele, é para ele e tudo para a glória do nome dele. Aleluias. De estar contigo todas as manhãs, ouvir tua voz, tocar as tuas mãos e compartilhar contigo em comunhão, ser chamado filho, já não mais servo, mas agora filho, trilhar contigo um novo caminho de paz e vida, cheia de unção, ser chamado amigo, já não mais servo, mas agora amigo, e descobrir segredos escondidos
escondidos que só a intimidade pode revelar. Como eu preciso, Deus, como eu necessito, Pai, aleluias. Eu preciso de Ti, Senhor, só assim, Deus, eu vou entender essa palavra, aleluias. Grande é o desejo do meu coração de estar contigo todas as manhãs, ouvir tua voz, tocar as tuas mãos e compartilhar contigo em comunhão, ser chamado filho, já não mais servo, mas agora filho, trilhar contigo um novo caminho de paz e vida, cheia de unção, ser chamado amigo, já não mais servo, mas agora amigo, e descobrir segredos escondidos que só a intimidade pode revelar, que só a intimidade pode revelar, que só a intimidade pode revelar. Que os amigos aplaudam o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Amém? Intimidade, não é? É o que Deus quer. Deus quer conversar conosco, Deus quer se mostrar a nós. E por isso Ele descia no jardim toda a tarde, né, pela viração do dia, né? Efésios capítulo número 1. O pastor Alexandre falava aqui sobre Atos dos Apóstolos e sobre 4 dispensações importantes que está no capítulo número 2. Todos estavam juntos em oração, comunhão, no partir do pão. Isso é maravilhoso, porque essa é a intenção de Deus para nós, que estejamos unidos e que estejamos em comunhão. Foi isso que o Senhor pensou para nós quando nos fez, amém? Todos os dias Deus descia, diz a palavra do Senhor, na viração do dia, e vinha para conversar com Adão. Ele vinha para bater papo com Adão. O Senhor ama isso. O Senhor ama a comunhão. O Senhor ama o estar junto. O Senhor ama o partir do pão. O Senhor ama estar junto nas orações. E essas dispensações são muito importantes para a igreja, e é o que mantém a igreja ainda viva hoje. É a comunhão, é o repartir, é o compartilhar. Isso que tem nos mantido vivos ainda hoje. Mas o que eu quero repartir com os irmãos aqui hoje está em Efésios, livro de Efésios, capítulo número 1, a partir do versículo de número 3, que diz assim, acompanhe comigo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quando Paulo escreve aos Efésios, principalmente o capítulo 1 de Efésios, Paulo está nos mostrando a posição do crente, a posição do cristão. Quando ele escreve aos Efésios, ele escreve para que os efésios possam compreender e entender aonde estão e quem são em Cristo. É por isso que ele escreve isso. E o grande problema hoje uma das frases interessantes que Paulo Júnior diz,
Ele diz assim que a igreja hoje se tornou uma grande rave. Já escutou isso alguma vez? Escutou? Se tornou uma grande rave. Por quê? Porque a igreja é agora então e hoje o lugar aonde as pessoas se reúnem para comemorar a sua individualidade em grupo. As pessoas vêm até a igreja, ou o lugar que se reúne a igreja, porque a igreja não são as paredes, não são os instrumentos, não são as cadeiras, isso a gente está cansado de ouvir. Mas às vezes não entendemos e não compreendemos que é neste lugar que nós reunimos a igreja de Cristo. Estavam todos juntos. E esta é a igreja de Cristo. É o estar todos juntos no mesmo propósito. Não é um propósito que eu quero, que eu vim buscar. Não é uma particularidade minha, da minha família, para os meus filhos, para mim, para um carro novo, para uma casa nova. Nós, por muitas vezes, como igreja, esquecemos de viver aquilo que Deus quer e passamos a viver aquilo que nós queremos que Deus queira que nós vivamos. E esse é um grande problema hoje na igreja, que Efésios também vivia, Filipenses também vivia. E Paulo escreve esse texto dizendo e pedindo ao Senhor que o Senhor nos revele, e nós vamos chegar lá no versículo número 17. Mas a princípio ele diz isso, e Paulo Júnior fala isso. Ele diz assim que a igreja se tornou uma grande rave. É onde nós nos reunimos em grupo para festejar, para celebrar a nossa individualidade. A igreja se tornou isso hoje. E é por isso que nós precisamos desconstruir muita coisa hoje no que se chama igreja, no que se chama família, no que se chama amizade, no que se chama paternidade. E Paulo ora e implora e pede por isso aqui no capítulo número 3. E ele começa dizendo a posição do crente. Ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares espirituais. Não é uma bênção em que você venha buscar que ela ainda não exista. E isso há muito mais de 2000 anos atrás. Porque a palavra do Senhor diz que Ele abriria a janela dos céus e derramaria sobre nós uma bênção tal, da qual viria a maior abastança. E essa bênção é Jesus Cristo. O problema é a inversão hoje. Nós não temos uma palavra ruim, mas nós temos maus mestres hoje. E eu tenho dito isso por onde eu tenho pregado. E eu tenho falado, o problema da igreja hoje são os maus mestres, que o Senhor chama de cães, que a Bíblia chama de ladrão, que não é o diabo, mas são os falsos pastores. Um grande problema hoje. O problema não são as ovelhas, mas são os maus pastores. O problema não são os filhos, mas são os maus pais. São as más mães. E o Senhor nos diz isso assim: olha, eu já vos abençoei. E Ele também como nos elegeu no versículo 4. Nele, antes do fundamento do mundo, o qual também nos elegeu nele. O problema é que quando vemos a igreja, queremos que o Senhor às vezes conserte a asinha da nossa xícara. Vimos a igreja e pedimos ao Senhor: Senhor, olha, tem um rachadinho e eu preciso que o Senhor conserte esse rachadinho para mim. Mas nós não queremos que o Senhor quebre o vaso, despedace o vaso. Nós não queremos que o Senhor nos humilhe a ponto de nos prostrarmos, isso não é por fora, mas é por dentro, a ponto de entendermos que o Senhor quer para mim é melhor do que eu quero para mim. O que o Senhor quer para o meu filho é melhor do que eu quero para o meu filho. Nós não entendemos ainda nos dias de hoje que quem manda nisso tudo é Deus.
Nós precisamos compreender como igreja que nós estamos nele, não ele está em nós. Nós subsistimos. Ele, a palavra do Senhor diz, Paulo, eu gosto dos textos de Paulo, porque Paulo consegue sintetizar muito bem o que é o reino de Deus. A palavra do Senhor diz que ele encontrou um lugar para nós em Cristo. Não é nós que encontramos o nosso lugar dentro da igreja. Não é nós que encontramos o nosso lugar no ministério de louvor, no ministério de oração. Agora, pastor, eu encontrei o meu lugar. Agora eu estou feliz, porque agora eu encontrei. Agora o meu filho, ele canta no louvor. Salvou. Nos parece que realmente, quando oramos muito forte, o Senhor nos ouve. Porque é necessário que nós oremos muito forte, porque senão o Senhor não ouve. E nós estamos buscando sempre e sempre que o Senhor nos ouça, porque nós queremos que Ele atenda o nosso clamor. Mas em nenhum momento paramos para entender o que o Senhor quer que digamos, ou que falemos, ou que clamemos. Nós no nosso dia, desde que acordamos até o momento em que vamos dormir, não perguntamos, Senhor, o que o Senhor quer, mas nós dizemos, Senhor, olha para o que eu quero. Preste atenção, Senhor, é muito importante isso para mim. E nós começamos a nossa oração. Senhor, que o Senhor esteja comigo neste dia. Meu querido, o Senhor diz assim que antes mesmo que houvesse todas as coisas, antes mesmo que os mundos fossem formados, Davi diz, ele já me chamava pelo meu nome. Consegue compreender isso ou não? Ele diz, eu ainda era uma massa informe, eu não tinha forma, eu não sabia se ia ser menino ou menina. E o Senhor já tinha um nome para mim. E nós por vezes pensamos que realmente mesmo conseguimos tocar o coração de Deus, e que Deus está tocado conosco. Nós vivemos uma inversão muito grande de valores dentro das nossas igrejas. E Paulo está dizendo isto aqui, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. O que é santo? Como eu me santifico? O que é santidade? Santidade, preste atenção, meu irmão. Santidade é todo o propósito do meu coração, ou santo é todo o propósito do meu coração que não é para mim mesmo. Por isso Deus é santo, Ele não pensa nele, Ele pensa em mim. Todo o propósito do coração de Deus foi ao meu favor, me dando Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meu irmão, nós hoje pensamos que podemos fazer alguma coisa para ser santo, para nos santificar, sendo que Ele já nos elegeu santo desde antes da fundação do mundo. Por isso a salvação é por fé. E o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E o que é que nós estamos esperando hoje, povo de Deus na terra? Um espera o carro novo, outro espera que o filho seja salvo. Mas isso é esperança, isso não é fé. A única coisa que nós esperamos como cristãos é a volta de Cristo. Não há outra coisa que possa mudar esse mundo. Não há justiça, não há favor ao próximo. Meu irmão, esse mundo só tende a piorar. Então fé é o firme fundamento daquilo que se espera. E fé é um fundamento, não é abstrato. Fé é firme. Fé não é algo que você fique olhando e dizendo, olha a fé desse homem,
Que mulher de fé, que coisa linda. E você começa a abstrair aquilo e pensar: eu também poderia ser assim, uma mulher de fé. Fé firme. Fé é quando você levanta de manhã crendo: o Senhor já fez todas as coisas para mim, e estão todas as coisas prontas para mim, eu só tenho que ir para cima, eu só vou trabalhar, porque Ele já nos elegeu santos, desde antes da fundação do mundo. Ele já criou um propósito para nós, que não é nós mesmos, é sempre o próximo. Há um propósito para você: pensar no próximo. Esse é o propósito. Ele já te elegeu para isso. Ele falou: esse é meu filho amado. Ele vai pensar no próximo, porque, meu irmão, só através disso virá justiça sobre essa terra. Só quando o Senhor voltar. Porque não há um justo, nenhum sequer. Porque justo é a forma que eu olho para o mundo, é a forma que eu vejo o próximo, é quando eu estou com ele, estou entendendo o que ele precisa, é quando não falta alimento na casa dele, assim como não falta na minha, porque eu tenho, ele também tem que ter. Isso é justo. Então nós temos uma visão errada de muitas coisas, e isto não é culpa das ovelhas, isto é culpa do pastor. Porque ele diz assim: olha, o pastor, as ovelhas ouvem a sua voz e elas saltam de alegria, elas sabem quem ele é. Mas o ladrão, ele pula pelo muro, ele pula pela cerca, e ele dá cabo das ovelhas. Esse não é um pastor, esse ele é o ladrão. E o ladrão não é o diabo. O ladrão sou eu, quando deixo de te dizer a verdade. São os falsos pastores. Porque tudo já está preparado, tudo está pronto. Olha o que mais que ele diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele falou: eu já predestinei todos. E, meu irmão, isso é todos. Não há quem não seja predestinado para a bênção, não há quem não seja predestinado para a vitória. É como um pai para o filho. Você tem 2 ou 3 filhos, eu tenho 3. Eu sou pai da Camila, da Carol e do Kainan. Uma de 22, uma de 20 e um de 14 anos. E em nenhum momento eu pensei o mal para algum deles. Eu já predestinei o bem para todos. O que não quer dizer que isso vai acontecer na vida deles. Eles podem escolher o caminho mau, mas eu, desde antes de tê-los, já os predestinei. Vão estudar, vão fazer faculdade, vão trabalhar, vão dar certo na vida, e é isso que eu quero para eles. E o que eu puder fazer para que isso aconteça, eu farei. Então, fé é o firme fundamento, é uma base sólida, que não balança, não abstrai. É algo que você olha, objetiva e vai para cima. Eu espero a volta de Cristo. Não tem mais nada para mim nesse mundo. Não há nada mais que eu queira deste mundo a não ser a volta do meu Cristo, que o pastor falou aqui que é o que eles esperavam, e já esperavam para o seu tempo. E Paulo falou assim, meus irmãos, em Tessalonicenses capítulo 4, falou assim: olha, preste atenção, não fica choroso pelos que já morreram não, porque aqueles que já morreram e morreram em Cristo estão no seio de Abraão, estão no descanso. E nós, os que estivermos vivos quando Ele vier, seremos arrebatados. Ele já estava se colocando no lugar. Ele falou: se Ele vier, eu vou ser arrebatado. Nós, os que estivermos vivos. Ele disse assim: Ele vai vir para o meu tempo. Mas Ele veio no tempo certo para Paulo. Ele veio para um irmão nosso agora, que morreu de 90 anos a semana passada agora. Jesus veio para ele. Haverá um dia em que ele virá nas nuvens. Isso sim é fé. Eu creio que ele virá, e nós, os que estivermos vivos, subiremos com ele. Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos arrebatados. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza das que se não. O que é que você não viu e crê?
Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Não foi isso que ele disse lá? Para quem que ele disse? Mais bem-aventurado é os que não viram e... Põe a mão aqui do meu lado aqui, para você ver se não sou eu. Arruma um peixe aí para mim comer. Coisa firme, é fundamento. Ele diz: olha, eu vou subir, mas eu vou mandar o Espírito Santo para explicar a vocês todas as coisas. O problema é que vocês só não perguntam para o Espírito Santo, vocês saem fazendo. E esse é um dos ministérios do Espírito Santo. Preste atenção. Quando houver uma briga no seu lar, marido e mulher, isso é mais para casais, né? Uma outra oportunidade. Quando houver uma briga entre pai e filhos, pergunte para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu não estou entendendo o que ele está falando, eu não estou conseguindo. O Espírito Santo vai traduzir para você. Entre pai e filho, entre marido e mulher. O nosso problema é que nós não deixamos que ele traduza para nós. Amor, não entendi o que você falou. O que é isso? Do que você está falando? Eu não compreendi. Senta aqui, vamos conversar um pouco. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está no meio de nós. Fala conosco, explica para mim o que está acontecendo. Porque, Senhor, eu quero o que o Senhor quer e não o que eu quero. Porque eu levantei hoje muito querendo tudo o que eu queria e não o que o Senhor queria. E Ele fez tudo isso para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Ele olha para nós através de Jesus. É o Espírito Santo, meu irmão, plenificando-nos todo dia. A maravilha de Atos capítulo 2 foi que chegaram homens de todas as partes e se reuniram em Jerusalém. Eles vinham de todas as partes, Ásia, África, de todos os lugarejos, e chegaram em Jerusalém e tocaram um no outro e diziam assim: você viu que ele está falando árabe? Você viu esses homens falando? Não, não está não, eles estão falando fenício. É claro que não, eles estão falando em língua romana. Este é o Espírito Santo de Deus. Não foram os homens que falaram em várias línguas. Os homens falavam numa língua só, mas cada um entendia na sua própria língua. Era Deus falando e todos entendendo. Não eram muitas línguas, era uma língua, a língua do próprio Deus. Todos os que estavam ali, eles foram plenificados pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença. É o que nos falta na igreja hoje, porque cada um escuta uma língua diferente. Cada um traz um problema diferente para o pastor, e querem que o pastor fale na sua própria língua, em vez de todos falarmos numa única língua. E entender o que é que Deus quer de mim. O que é que Deus quer para a minha família? Estamos estudando o texto de Gênesis em casa, maravilhoso. Portanto, deixará. Transição. O homem, maturidade. O seu pai e a sua mãe, modelo de família, pai e mãe, macho e fêmea. E unir-se-á a sua mulher, complemento do homem, não extensão do homem. A mulher não é uma extensão que você pode mexer para todo lugar, ela é um complemento, ela tem que andar junto, pensar junto, compreender as coisas. O homem tem que entender isso, que a mulher é um complemento. Unir-se-á a sua mulher e serão, não são ainda, preste atenção, casados novos, não são ainda, mas a Bíblia diz que serão. Intimidade, compromisso. Compromisso com Deus, compromisso com a esposa. Se ele honra a Deus, ele honra a esposa. E serão, é dia a dia, uma só carne. Unir-se à sua mulher, nova família.
O problema é que nós não conseguimos compreender, nós não mudamos de mente. Nós mudamos de roupa, trocamos de carro, mas não mudamos de mente. Mudamos de casa, mudamos o calendário, mas não somos transformados. A igreja precisa de transformação na mente. E a igreja é você. O pastor da sua casa é você, não é o pastor Alexandre. A pastora da sua casa é você, não o pastor Alexandre e nem a pastora Marinês. Em que temos redenção pelo seu sangue, versículo 7, a remissão das ofensas segundo as riquezas da graça, que Ele tornou abundante para conosco, em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua... Acabou o mistério, meu irmão. Quando alguém chegar com mistério para você, sai fora. Não existe mistério. Acabou o mistério. Porque Ele revelou qual é a sua vontade. Nós só não fazemos a sua vontade, mas nós sabemos qual é a sua vontade. O problema é que nós não queremos fazer a sua vontade. Segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua... Só vai dar certo, meu irmão, se você estiver no conselho da vontade de Deus. Você quer que a sua vida dê certo? Quer que os seus filhos dê certo? Dê uma grande guinada na sua vida. Saia do seu conselho e volte para o conselho da vontade de Deus. Isso é profético. E isso é muito forte. Porque você tem que ser muito forte para deixar os seus próprios caminhos e andar nos caminhos que o Senhor preparou para você. Eis que abra um caminho no meio do deserto. No deserto não tem caminho, mas Ele faz caminho no meio do deserto para você, para que você não fique perdido no meio do deserto. Eis que hoje faço para você um caminho no meio do deserto. Passa por ele, porque este é o propósito, este é o conselho da minha vontade, que você ande segundo o meu querer. Eu quero quebrar toda a xícara, eu quero despedaçar todo o vaso, mas você só quer que eu arrume a orelhinha. Você chega aqui com a orelhinha quebrada e quer que eu cole a orelhinha do seu vaso. Chega rachadinho aqui, não é? Que hoje não foi muito bom, não foi legal, não gostei, alguma coisa aconteceu comigo que me deixou triste. Então eu vou na igreja, porque na igreja alguém vai profetizar para mim, vai ser muito forte, mas não quer dizer que eu vá mudar de vida. É uma rave. Quando amanhece o dia, você está deitado no chão, todo vomitado, todo mundo já foi embora, o sol de 40 graus na sua cabeça e você fica ali. A igreja está virando isso. Nós nos encontramos em grupo na igreja para celebrar a nossa individualidade, aquilo que eu quero, aquilo que eu posso, a minha vontade, o meu conselho, o meu querer. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em... Nós temos que ser o quê? Para louvor da glória de Deus. Porque às vezes nos parece que Ele espera ser louvado, não é? Ser adorado, ser bendito. O Salmo diz que até Jesus Cristo passou por uma questão dos arcanjos. Lembra disso? Quando Jesus Cristo morre,
e volta para o céu, porque céu não é um lugar para onde se vai, céu é um lugar para onde se volta. Inferno é um lugar para onde se vai. Nós temos que ensinar os cristãos a perder, não a ganhar. Essa é a diferença de hoje. Porque o Senhor Cristo voltou para o céu, Ele desceu aqui nesse inferno. Para quê? Para nos tirar da morte do inferno. Tomou a chave da morte do inferno. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo está entrando no inferno e saindo dele todo dia. Porque céu é o estado onde você está, meu irmão. Eu vi ali, olha, vários carros, todo mundo de carro, todo mundo morando bem, todo mundo comendo. Isso é céu, meu irmão. Porque céu é onde Deus está. Lembra da escada de Jacó? Os anjos faziam o quê? Subiam e não desciam. Eles subiam e desciam. E aí Jacó escuta uma voz que fala com ele: sou eu, Deus que fala contigo. Estava pertinho de Jacó. Então céu é onde Deus está. E aonde Ele está, e a liberdade. Aí a tranquilidade, a paz, a gozo, na sua casa é o teu céu. O inferno é onde está se perdendo aí fora as almas. É ali que nós temos que ir, entra e sai, entra e sai, e as portas do inferno não podem nos segurar. Então nós temos que aprender a ir para o inferno, não ir para o céu, porque céu é um lugar para onde se volta. E aí o próprio Deus diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Aí um arcanjo com a porta fechada, a chave, né? Contextualizando, né? Chave aqui, né? Imagina aquela chavona da porta, né? De castelo. Sabe o que o arcanjo pergunta? Ele não abre não, ele diz assim: quem é o Rei da Glória? Aqui não vai entrar não. Aqui não entra qualquer um. O arcanjo faz a pergunta para Deus, pastor. Quem é o Rei da Glória? E ele diz: Jesus, Ele é o Rei da Glória. Agora eu abro. Ele voltou para o céu. Céu não é um lugar para onde se vai, é um lugar para onde se volta. Ele desceu do céu e depois Ele voltou para lá. Céu é agora, a hora que você sair daqui, que você vai para Ele, a sua casa, o seu lar, seu conforto, 42 polegadas, seu sofazão macio. Esse é o céu. O inferno é onde as almas estão se perdendo aí fora, no lodo. Esse é o inferno. É para lá que nós temos que ir. O problema é que nós, e eu digo isso, ensinamos errado para a igreja. E a igreja aprende isso. E ela só quer céu. Inferno ela não quer não. Ela viu a porta do inferno, ela corre para o pastor, está um inferno lá em casa. Mas é lá mesmo então, meu irmão, que você tem que ir. Porque é lá que as almas precisam de libertação. É para lá que você foi convocado. Este é o caminho que Deus fez para você. A chave de um carro para você. Você vai trabalhar, né? Você não conquistou ainda, estuda mais. Levanta 6, levanta 5 então. Levanta as 4, vai trabalhar. Não é? O pastor não falou aqui? Você vai trocar de carro, vai trocar de casa. Isso aí, meu irmão, não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando que nós temos que mudar aqui e não aqui. Aqui é que precisa vir a mudança. Não vos conformeis com este mundo. Qual mundo que ele está falando? O mundo que está dentro de você. Não o mundo lá fora, não, da porta para fora. O mundo lá fora, meus irmãos. As almas estão lá fora, se perdendo no inferno do mundo. Mas o que ele está dizendo é: não vos conformeis com o mundo que está dentro de você, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Pela inteligência. Você tem que ser espiritualmente inteligente, Paulo diz. Porque aí, meu irmão, você vai ser um cristão de verdade. E um cristão de verdade, pastor, genuíno, é aquele que entende que Deus não lhe deve nada, porque Ele já cumpriu todas as coisas. Está aqui. O qual nos abençoou com todas. E quando Ele fala todas, é todas, meu irmão, não falta nenhuma. São todas as bênçãos. O problema é que a igreja ainda acha que Deus nos deve alguma coisa.
e que nós temos que pôr Deus na parede, porque Ele precisa me dar isso. Então, Ele precisa salvar o meu filho, Ele precisa salvar o meu marido. A salvação vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Fala da palavra, meu irmão. Fala do caminho. Fala da paz. Para de falar do diabo e fala de Deus. Fala de Cristo. Esquece o diabo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, a palavra da verdade, que traz libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Olha como é que a igreja conhece esse versículo, é maravilhoso. Eu gosto de citar vários versículos, não outra oportunidade, vou citar bastante. Mas ninguém lê antes. Porque, meu irmão, a palavra do Senhor é condicional. E antes diz assim: sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sereis libertos quando conhecerdes a verdade, que fala de mim, sendo meu. De quem quer ser discípulo de Cristo? Porque o discípulo faz aquilo que o mestre manda, que ele ordena. Mas nós só estamos fazendo aquilo que nós queremos fazer. Nós decidimos nossa casa, nós decidimos nosso trabalho, nós decidimos a vida dos nossos filhos, nós decidimos o nosso casamento. E quando dá errado, aí a gente vem falar com o pastor: pastor, deu tudo errado. Por quê? Porque as coisas estão condicionadas. Conhecereis a verdade, que fala de mim, sendo meus discípulos. Quando fores meus discípulos, conhecereis a verdade. Aí sim, a verdade que conheceis de mim vos libertará. Mas a verdade que fala de mim, não é qualquer verdade. Fé é crer naquilo que Deus disse, não naquilo que eu disse. Pelo que ouvindo, eu vou terminar no 17. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os vossos olhos, os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos, o qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, qual manifestou Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em que ele vos dê conhecimento e espírito de sabedoria e de revelação. Às vezes nós temos uma ideia tão distorcida sobre revelação que dá nojo, porque ele diz que não há nenhum mistério. Ele diz que o mistério acabou. Está lá no versículo 8 ou 10, não é? Acabou o mistério, não há mais mistério. O plano de Deus foi revelado entre nós, que é Cristo Jesus nosso Senhor, para que nós possamos estar novamente ligados a Ele. E é através de Cristo, porque Ele é o cabeça e foi colocado acima de principados e potestades, e dono de todas as coisas. Então, meu irmão, o versículo de Romanos: não vos conformeis com o mundo que está em vós, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, nos cai bem todos os dias. E nós precisamos compreender e entender que tudo aquilo que os falsos
mestres nos ensinaram, graças a Deus, tem caído por terra por esses dias. E nós temos visto cristãos formados, novas criaturas. Nós temos ouvido palavras muito boas, palavras embasadas, que pela fé nós temos crido e temos mudado a nossa mente, a nossa forma de ver. Viste lá meu servo Jó, justo. E eu me perguntava, Senhor, por que é que o Senhor chama Jó de justo? Em nenhum outro lugar o Senhor fala isso de mais ninguém. Por que é que o Senhor chama Abraão de amigo? Por que é que algumas pessoas o Senhor nomeia? Porque são pessoas que conseguiram enxergar a vida, enxergar o meio em que vive com justiça. Eles compreenderam que Deus não lhes devia mais nada, e eles simplesmente saíam para viver. Eles compreenderam agora então que o dia aceitável é hoje, não é amanhã e nem ontem. É hoje que eu preciso mudar de mente, é hoje que eu preciso me converter dos meus maus caminhos. Deus quer que você se entregue totalmente a Ele, de corpo, alma e espírito, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uns. Nós precisamos abrir a nossa mente e não o nosso coração, porque os anjos dizem santo, 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 todos os dias, porque é o que eles veem. Santo, 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 todos os dias, porque eles estão diante de Deus e eles conseguem contemplar a santidade de Deus. E nós achamos que podemos nos santificar de alguma maneira, mas eu quero deixar isso hoje para você. Santo é todo o propósito do teu coração, que não é para você mesmo. Buscar a santidade, sem a qual ninguém verá. Não é ver Deus, você vai ver Deus, chegar lá e falar, oh Deus, estou te vendo, isso quer dizer que eu fui santo. Não, você nunca vai entender a mente de Deus, você nunca vai compreender como Deus pensa, e muito menos entrar no seu reino. Amém, meu irmão? Que nós possamos compreender isso. Você pode ficar de pé, eu quero orar com você. Eu não quero orar por você, eu quero orar com você, porque nós estamos em comunhão, em unidade, nós somos um. Eu não preciso orar por você, eu quero orar com você. Amém? Vamos compreender isso na nossa vida. Nós trabalhamos uns pelos outros, não eu por você, ou você por mim, mas é uns pelos outros. Isso é comunidade, isso é unidade. E aí o partir do pão, as orações, todo o resto vem como acréscimo. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado porque todas as coisas o Senhor fez bem. O Senhor terminou a sua criação no sexto dia e viu que tudo era muito. O Senhor disse muito bom. Não havia nada de errado. Havia um cosmo maravilhoso, Senhor. Todos estavam em unidade, todos estavam em completude, todos estavam plenificados. Mas o pecado, meu Pai, de achar que poderíamos tomar as nossas próprias decisões, entrou em nós. Esse foi o nosso erro, de não te perguntar, de não querer saber, de não me arrepender daquilo que eu penso ou que eu acho, de fazer e depois perguntar. Esse foi o nosso pecado. Mas o Senhor já tinha um plano para isso, e o Senhor nos redimiu de nós mesmos. Obrigado por isso, Senhor. Me ajuda a mudar de mente, me ajuda a compreender o meu irmão, me ajuda a ajudá-lo, Senhor.
Me ajuda a mudar de caminho, de direção e olhar para os teus objetivos e não para aquilo que eu quero como objetivo na minha vida, Pai. Nós te adoramos, te bendizemos aqui em grupo, em comunidade, como sendo um, Senhor. Nós te bendizemos como igreja, como corpo de Cristo, do qual Cristo é o cabeça, é Ele quem pensa. E a minha atividade é dar continuidade naquilo que Ele pensa. Me ajuda a compreender isso, Senhor, para que eu seja abençoado. E a bênção que vai chegar sobre mim é o entendimento de todas as coisas. Que eu possa olhar o meu irmão com justiça, que eu possa olhar para o meu trabalho, para as minhas finanças, para a minha família com justiça, e ser um com tudo isso. E aquilo que ele sente, eu também sinto. Obrigado por esta noite, obrigado por essa oportunidade, obrigado pelos meus irmãos, obrigado por poder, Pai, mais uma vez, falar da Tua palavra. Nós te bendizemos e dizemos que te amamos, e que o Senhor é soberano. A Tua palavra é a que vale, a Tua palavra é a última, é o Senhor quem comanda, não há outro além de Ti, Pai. Obrigado por tudo. Te agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Jesus. Amém, queridos. Deus nos abençoe. Foi um prazer estar com vocês. Amém. Pastor, obrigado pela confiança. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigado.